Pai, neste momento eu coloco na tua presença o Valdivino, Pai amado, o teu servo, ó Deus de graça e poder. Usa ele, ó Pai amado, conforme a tua vontade, a nossa necessidade, ó Pai amado. E venha abrir agora nossos corações, a nossa mente, nossos ouvidos, para que nós possamos, ó Pai amado, nos alimentar da tua palavra, ó Pai amado, para que nós saiamos daqui cheios do teu Espírito, ó Pai amado, cheio da sabedoria, ó Pai querido. Deus de graça e poder, seja com ele nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Paz do Senhor, irmãos. Pode assentar quem está de pé. Eu quero louvar a Deus por essa manhã, de estarmos aqui juntos, para darmos continuidade nesse trabalho que tem já começado há um bom tempo, né? Falando sobre o panorama do Novo Testamento. E hoje nós vamos estar vendo aqui sobre a carta aos Hebreus. Quem já leu esta carta? Amém? Essa carta, nós vamos ver no decorrer aqui desse panorama, que ela é tida como uma das mais complexas, junto com a carta aos Romanos, no Novo Testamento. Tá? E num panorama, claro, não dá para a gente estar trazendo tudo que é necessário para um bom conhecimento da carta, ou para um conhecimento maior. Mas com as informações que serão dadas a vocês, como tem sido, vocês podem depois, pegando essas informações e fazer uma releitura da carta aos Hebreus, que você terá um entendimento muito maior. Tá? Hoje nós vamos estar falando o panorama mais exterior da carta, sem adentrarmos muito no seu conteúdo. Tá? De vez em quando vamos dar uma entrada. E no domingo que vem, nós vamos estar falando do conteúdo propriamente dito da carta aos Hebreus. Nós vamos falar do ensino propriamente que a carta aos Hebreus quer nos transmitir. E qual é a metodologia teológica que o autor, que é desconhecido, usou então para poder escrever essa carta aos Hebreus. Tá? É uma carta que o conhecimento dela, para poder se conhecer a carta escrita aos Hebreus, é muito necessário ter alguns pré-requisitos. Por exemplo, conhecer o Antigo Testamento, especialmente conhecer o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecendo a jornada desde que eles saíram do Egito até entrar na terra de Canaã, porque o autor ele vai fazer muita essa comparação, tá? Conhecer também Levíticos, que mostra a instituição do sacerdócio lá no Antigo Testamento, através do primeiro sacerdote que foi Arão, né? E ele também vai fazer muita essa comparação, que Jesus agora é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Tá? Que todos os requisitos prescritos no Pentateuco, na lei, nas normas judaicas, ali no Pentateuco, elas eram figuras, elas eram sombras daquilo que realmente iria acontecer em Cristo. Né? Havia um propósito determinado naquele momento em que Deus entregou a lei para Moisés, naquele momento em que ele institui ali o sacerdócio arônico, né? Havia um propósito, o sacrifício dos animais. E qual era o propósito? O propósito era ensinar, primeiramente, que nos sacrifícios, que o homem, ele teria que morrer. Simbolicamente, cada animal daquele que era morto, estava representando o homem no pecado. Só que Hebreus ele vai dizer, mas nunca foi a intenção de Deus dizer que sangue de animais tem poder ou teria poder para perdoar pecado algum. Né? Então por isso que ele vai dizer, é sombra,
estava apontando para o verdadeiro sacrifício do verdadeiro Cordeiro, que era Cristo, que viria no futuro. E ele vai caminhar por toda a carta, todo o desenrolar da carta aos Hebreus, fazendo sempre esta ponte, tá? Uma palavrinha que a gente tem, os estudiosos nos traz, para que a gente possa compreender melhor o entendimento dessa carta, é chamada a interpretação de via dupla, ou a interpretação que sempre vai estar mostrando algo na terra e mostrando algo no céu, fazendo esta comparação. E a hermenêutica, isso é uma figura de interpretação dentro da área da hermenêutica. A hermenêutica que nós usamos hoje é a hermenêutica grega, mas a hermenêutica que o autor aos Hebreus, ou seja, a forma dele interpretar, que ele vai usar, é a hermenêutica judaica, tá? Ela usa essas duas formas também, só que de maneira diferente da nossa que a gente usa hoje. Estou adiantando isso aqui para você já ir entendendo, tá? Que essa forma é o que ele vai estar sempre usando para dar exemplo, para trazer exemplo para os destinatários da carta que ele escreveu. Amém? Então vamos lá, começar a nossa jornada. Na introdução nós temos então que Hebreus ele faz parte das epístolas gerais, né? As epístolas gerais, elas foram escritas durante o tempo de uma perseguição e apostasia, ou seja, essas cartas que vai incluir 1 Pedro, 2 Pedro, que vai incluir Tiago, né? E aqui Hebreus, são cartas que foram escritas e chamadas de gerais, porque elas não tinham um destinatário, né? Eles não tinham um endereçamento escrito para tal igreja, não, era de modo geral, para todos os cristãos, né? Os judeus cristãos, chamados também judeus da dispersão, que estavam dispersos por toda ali a região do Império Romano. E essas cartas então são escritas principalmente para fortalecer, para trazer ânimo a esses irmãos que estavam espalhados. São chamadas de epístolas gerais por não serem de natureza particular. E o intuito dos autores era preservar a unidade da fé cristã e encorajar cada crente nos tempos difíceis. É uma particularidade também das epístolas gerais, é exatamente essa, que eles estavam passando por perseguições. Foi, por exemplo, o segundo momento da igreja primitiva. A igreja é tido na história que ela começa a partir do ano 30, 31, dependendo o autor, até o ano 100. A igreja chamada Igreja Apostólica, ela vai nesse período, ou seja, começa desde do chamamento dos primeiros apóstolos e termina com a morte do último apóstolo, chamada Igreja Apostólica. E esta Igreja Apostólica, ela se divide também no ano 70, ou um pouquinho antes, ali no ano 64, quando o Império Romano começa então a fazer uma grande perseguição sobre os cristãos, matando Pedro, mandando matar Paulo, né? E no ano 70, destruindo o templo dos judeus e destruindo também a cidade de Jerusalém. Então, a partir desse momento, é um segundo momento na história da igreja. Por quê? Porque agora é o império, ou seja, o imperador é que vai comandar as perseguições contra os cristãos. Então, esses cristãos aqui nesse momento, eles estavam espalhados por vários lugares e sofrendo por essas perseguições. E aqui no caso, eram os judeus que havia convertido com o testemunho daqueles que haviam já ouvido a pregação através dos apóstolos, tá? E nesse momento que eles estão sofrendo esta perseguição, muitos deles estão pensando em abandonar a crença, em abandonar a fé, né? Ou alguns deles dizendo assim: eu vou retroceder, eu vou voltar para as práticas judaicas, porque pelo menos, porque o judaísmo
num primeiro momento, eles tiveram a bondade do imperador de Roma para que eles pudessem desenvolver o seu sistema religioso tranquilo, tá? Então não era perseguido. E no primeiro momento o cristianismo era perseguido. No segundo momento, o império resolve levantar a perseguição em cima de todos, judeus e cristãos, tá? E aqui então essas cartas chamadas gerais, elas são escritas para essas pessoas que estão nesse primeiro momento de sofrimento, e Hebreus já pegando esse segundo momento, tá? Antes da derrubada do templo também, mas já entrando nesse segundo momento, onde a aflição e a perseguição a eles começa a ganhar um corpo mais forte, mais resistente, né? Então a carta aos Hebreus é uma carta fortemente fundamentada também no Antigo Testamento. A epístola, ela é poética e cheia de citação da Septuaginta. Essa carta, para quem é um pesquisador, quando ela faz as citações do Antigo Testamento, porque nós temos na história o seguinte: o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico, no idioma hebraico, né, que era o que os hebreus falavam, os judeus. Só que houve um tempo que o imperador Alexandre, ele mandou fazer a tradução dessa Bíblia, o Antigo Testamento, para o grego, tá? E essa tradução, ela ficou conhecida como Septuaginta, tá? Ou a versão dos 70. E esse autor aqui da carta aos Hebreus, ele cita muito o Antigo Testamento, só que ele não faz uso do Antigo Testamento em hebraico, ele faz uso da citação do Antigo Testamento já em grego. Então aí já nos dá a entender que esse autor não era um judeu legítimo como era Paulo, porque Paulo, nas suas cartas, ele faz muito uso do Antigo Testamento, mas ele usa a versão hebraica, porque ele era um judeu legítimo, ou seja, um judeu que pertencia à comunidade ali de Jerusalém. E o que os estudiosos nos mostram, que esse autor da carta aos Hebreus era judeu, mas um judeu já de fala grega, um judeu que já não era mais da região ali da Palestina, tá? Ele já era judeu, mas já tinha absorvido a cultura grega. Por isso que então ele vai fazer a citação do Antigo Testamento em grego. E quando diz também que ela é poética, é a poesia hebraica, tá? É outro capítulo de se estudar. Ela não começa como carta, mas termina como carta. É outra situação também assim bem didática para conhecer, que essa carta, a gente chama de carta, mas ela não começa como carta. Quando você entra em Hebreus, ela já começa direto, sem fazer uma saudação, sem cumprimentar, nem nada, sem se apresentar. Ele já entra logo dizendo o assunto que ela quer apresentar. Diferentemente das epístolas de Paulo, que Paulo sempre se apresenta: eu, Paulo, servo do Senhor, com fulano de tal, estamos em tal lugar. Então ela não começa como carta, que é outra coisa que os estudiosos vão dizer, a dificuldade da gente encontrar o gênero que esse livro, esse texto foi escrito, né? E o que é mais comum é que ela não começa como carta, termina como carta. E eles vão dizer o seguinte, que ela mais parece a coleção de vários sermões, tá? Várias pregações, porque o próprio texto diz que os escritos ali, o autor diz, isso é uma exortação. É uma exortação que ele estava trazendo para aquela comunidade, ok? Isso é só o fundo básico para a gente entender, tá? E quando entrarmos na carta, isso é importante. Por quê? Porque se eu já entro direto no assunto, eu não sei quem está falando, para quem está falando, nem do que está falando. É aquela questão que a gente diz assim, a pessoa, quando não sabe o que está acontecendo, qualquer caminho está bom, né? Não, então por isso, antes da gente entrar em qualquer livro da Bíblia, a gente tem que fazer essa introdução, tá? Para saber do que é que se trata aquela carta, aquele livro, do que é que ela vai se tratar. A autoria anônima, nós não temos aí autor escrito nessa carta, por isso que é também uma dificuldade, né? Os autores sugeridos pelos
estudiosos, desde o segundo século, já atribui a Lucas, a Barnabé, a Silas, a Filipe e até Áquila e Priscila. Mas só que, na verdade, ninguém sabe quem foi que escreveu. Tá? Lutero, ele sugeriu que foi Apolo, homem que combina com o estilo e o conteúdo do livro, forte no conhecimento do Antigo Testamento e muito eloquente. Nós encontramos essa informação na própria Bíblia, no Novo Testamento, que Apolo era alguém poderoso na palavra, então tinha muito conhecimento. Então Lutero sugeriu que poderia ter sido ele. Uma hipótese é que Paulo escreveu a epístola, mas de propósito escondeu sua autoria devido ao preconceito dos judeus contra ele. Qual seria o preconceito? O preconceito porque Paulo era judeu e ele foi ser apóstolo aos gentios. Ele foi ser apóstolo aos gentios. Então ele sofreu uma rejeição dos seus próprios patrícios, né? Eles rejeitavam as cartas de Paulo. Tá? Mas o que nós vamos encontrar? Que também não há possibilidade dessa carta ter sido escrita por Paulo. Os pontos de vista contrários à autoria de Paulo são: não apresenta a teologia de Paulo, que é fortemente apresentada em suas epístolas, a doutrina da justificação pela fé. Nós vamos ver, principalmente domingo que vem, que Paulo, eu não vou entrar em Paulo, mas só para a gente separar um pouco o ensinamento. Paulo, a teologia dele, o ensino dele é fortemente na justificação pela fé, a doutrina pela graça. E a carta aos Hebreus, ela difere disso, ela não vai trabalhar nessa linha, ela vai trabalhar mais com a perseverança dos santos, tá? Paulo sempre diz que sua revelação veio direto de Cristo, enquanto o autor diz ter recebido o evangelho dos que foram testemunhas oculares. Outro ponto, né? Paulo, ele alega nas suas cartas, ele demonstra que Cristo apareceu para ele, nós conhecemos a história, e revelou a ele o plano da salvação, o plano de que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento. Ele sempre defende isso. Quando ele é acusado de não ter autoridade, por não ter andado com Cristo como os outros apóstolos, ele diz que Cristo apareceu a ele, tá? É a autoridade apostólica de Paulo, é nessa revelação que ele recebe de Cristo. E o autor aos Hebreus não, ele não vai dizer como Paulo, que ele recebeu de Cristo, nem como os outros apóstolos que andou com Cristo, mas ele vai dizer que foi recebido dos que foram testemunhas oculares. Aí então, os estudiosos chamam isso de cristão da segunda geração. A primeira geração foram aqueles que andaram com Cristo, receberam os ensinamentos direto de Cristo, e a segunda geração já se converteram através do testemunho daqueles que andaram com Cristo. Então, não tem essa possibilidade aqui de ser Paulo. Por quê? Porque Paulo é da primeira geração. A citação do Antigo Testamento são retiradas da Septuaginta, como eu já falei, né, na Bíblia, e não da Bíblia hebraica. E esse estudioso aqui, o Orígenes de Alexandria, que ele viveu, ele é do século II, século III, apenas Deus sabe com certeza quem escreveu a epístola. Então, se ele, que estava bem mais perto lá, eles estudaram tudo isso, eles debateram isso, e não conseguiram identificar quem era o autor, e justamente por isso, essa carta aos Hebreus, ela teve uma grande dificuldade de ser incluída na Bíblia que nós temos hoje. E por qual motivo? Exatamente por não saber com certeza quem era o autor. E dos requisitos para que um livro do Novo Testamento fosse reconhecido com autoridade de inspiração dos seus escritos, é que esta pessoa deveria ter sido um apóstolo, ou deveria ter sido alguém que conviveu com os apóstolos, que é chamada autoridade apostólica, né? E como aqui é muito difícil reconhecer isso, então ela demorou um pouco mais para poder ser aceito no cânon, tá? A data e o contexto: foi escrita durante a segunda geração do período apostólico, final dos 60 depois de Cristo, entre 67 e 69 aproximadamente. Data é sempre uma coisa complicada, tá?
E diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então aqui nós já identificamos, né? Alguém ouviu do Senhor e testificou para eles, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. É isso aqui que justifica dizer que Hebreus, o autor aos Hebreus é crente da segunda geração. As instituições judaicas ainda estavam em operação e o templo ainda existia, né? Por quê? Porque a preocupação que nós vamos ver na carta do autor aos Hebreus é que os cristãos, judeus, entenda que é judeu que converteu ao cristianismo, e a preocupação dele é que eles, devido à perseguição sobre os cristãos, que eles não venham renunciar o cristianismo e voltar para o judaísmo, tá? Na conclusão desse entendimento, que então a carta foi escrita antes da destruição do templo judaico lá em Jerusalém, que foi destruído no ano 70. Então, por saber que o templo ainda estava de pé, significa e coloca a data dessa carta antes do ano 70. De modo geral, então, Hebreus trata da batalha que ocorre ao trocar um sistema religioso por outro, que era o que os destinatários ali, né, da carta estavam passando. Eles trocaram um sistema religioso judaico, né, por outro agora, que é o cristão. Só que o autor, ele vai mostrar o seguinte, o autor aos Hebreus, ele vai mostrar que ali não houve propriamente uma troca de um sistema religioso para o outro, não. O que houve de fato com Cristo foi a continuidade natural do cumprimento das profecias do Antigo Testamento, agora em Cristo. Só que os judeus, arraigados na lei mosaica, o que eles fizeram? Eles não quiseram essa mudança. E o autor aos Hebreus vai mostrar de toda forma, para eles não voltarem mais para o antigo sistema religioso. Por quê? Ele vai dizer, porque ele não existe mais. Ele não tem mais nenhuma eficácia, ele acabou, ele passou. Nós agora chegamos naquilo que é concreto. Nós chegamos agora naquilo que era apontado pela antiga aliança. Aí ele diz, na nova aliança agora é que é a realidade. Então ele vai trazer essa exortação para que eles não retornem, porque se eles retornarem, eles estariam caindo num erro tremendo, tá? Mas nessa mudança, olha só também como a situação deles era difícil em permanecer no cristianismo, devido ao que eles estavam perdendo ao sair do sistema judaico, tá? As dificuldades, as opressões que eles iriam passar. Diz assim então, deixar o judaísmo por Cristo, que seria fazer essa troca, né? Deixar o ritual pela realidade, deixar o prévio pelo definitivo, o temporário pelo permanente. Em suma, o bom pelo melhor. É isso que o autor quer mostrar. Quer dizer, vocês não estão saindo de algo bom para algo que é ruim, não, você está saindo de algo bom para algo que é melhor. Por quê? Porque é o cumprimento das promessas. E eles estavam preocupados e querendo voltar. Vamos prosseguir. O local da escrita, provavelmente da Itália, que nós encontramos aí no capítulo 13, verso 24, que diz assim, saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. Então, ou seja, qual que é a dificuldade? Porque aqui não se sabe se ele está na Itália e dizendo que os que estavam com ele, então, estão saudando os destinatários da carta, ou se ele está fora da Itália, com também pessoas que eram da Itália, e ele está dizendo, olha, os da Itália vos saúdam. Então, não tem como categoricamente determinar o local em que ele estava quando ele escreveu essa carta. A carta foi escrita para o povo de origem judaica,
Quando o judeu deixava a fé de seus antepassados, era visto como um apóstata, e muitas vezes era punido com uma ou mais das penas seguintes. Olha só a dificuldade que eles passavam: privação do direito de herança pela família. Você apostatou da fé, virou as costas para a fé judaica. A fé judaica também, ela era uma legislação. Ela era uma legislação, tipo uma constituição. Então, se ele abandonou, ele ia perder o direito de herança da família. Obrigado, irmão. Depois, excomunhão da congregação de Israel. Nós vemos muito isso no Novo Testamento. Lembra daquele cego de nascença que Jesus curou? E que depois os religiosos ficam interrogando, perguntando ele: chama os seus pais, vamos perguntar aos pais dele. Esse aqui é teu filho? Ele nasceu cego, nasceu. E aí o texto diz que eles não queriam confirmar nada, porque eles tinham medo de ser expulsos da congregação, que era outra coisa então que eles faziam, né? A excomunhão, tirava ele da congregação. Perda de emprego também, perda de bens, tormento mental e tortura física, isso acontecia, ridicularização pública, prisão e martírio. Então veja que não era fácil para o judeu assumir que era cristão, assumir esse novo, esse advento, né, que acabou de chegar, esse novo cumprimento. Não era fácil por causa dessa pressão que os judeus faziam com eles. Esses judeus poderiam renunciar a Cristo e voltar ao judaísmo que ele oferecia. Qual que era a opção? Se você deixar o cristianismo, abandonar esse falso ensino e voltar ao que ele teria: o rico patrimônio dos profetas. Porque os judeus alegavam o seguinte: Jesus que veio com esses apóstolos é o falso profeta. Não tem história. Por quê? Porque eles não ligavam Jesus ao Antigo Testamento. Agora os judeus não, eles tinham um patrimônio escriturístico, eles tinham um patrimônio de testemunha, que eram os profetas, né? Depois, o proeminente ministério dos anjos na história do Antigo Testamento. Nós vemos no Antigo Testamento, em várias situações, a mediação dos pactos, das alianças, das profecias, feita pelos anjos. Ou seja, isso ligava eles ao céu. Depois, a associação com Moisés, o ilustre legislador. Moisés era a figura central. Tanto que se alguém blasfemasse, falasse qualquer coisa contra Moisés, era passivo de pena de morte, morria. Depois, a glória do sacerdócio de Arão. Depois, o sagrado santuário que Deus escolheu para nele habitar entre seu povo. A aliança da lei concedida por Deus por meio de Moisés. Os utensílios divinamente escolhidos no santuário e o magnífico véu. Os serviços no santuário, especialmente o ritual do grande dia da expiação, o Yom Kippur, o mais importante dia do calendário judaico. Eles diziam: nós temos tudo isso, o que vocês têm? Então essa era a pressão. Essa pressão, ela acontece até hoje também. Até hoje, muitas pessoas não se, vamos dizer, converter, mas ela não se adere ao cristianismo por causa de pressão familiar, por causa de pressão social, tá? Por causa de status social. A pessoa, ela sente aquela pressão de que ela vive num meio aonde o cristianismo não é bem visto, não é bem recebido. Por quê? Porque o cristianismo, ele tem os seus ensinamentos, que na maior parte deles, reprova muitas condutas sociais, faz uma reprovação. E aí o que acontece? As pessoas até querem ir para a igreja, mas por causa dessa pressão, elas então resolvem não aceitar. Aqui da mesma forma, eles tinham todo esse patrimônio histórico, né? E agora iria então aceitar Jesus de uma forma
sem estrutura na visão deles, né, porque não compreendia, e é exatamente isso que o autor aos Hebreus vem mostrar para eles. Vocês não estão perdendo nada, vocês, pelo contrário, vocês estão tomando posse daquilo que foi prometido, vocês agora estão concluindo, chegando na fé que vocês sempre esperavam, tá bom? Vamos lá. A epístola, então, aos Hebreus é uma resposta à pergunta: o que vocês têm? Aí o autor responde, em uma palavra, a resposta do autor é Cristo, e em Cristo nós temos aquele que é maior do que os profetas, aquele que é maior do que os anjos, aquele que é maior do que Moisés, aquele que é maior do que Josué, aquele cujo sacerdócio é superior ao de Arão, aquele que serve em melhor santuário, aquele que apresentou melhor aliança, aquele que é o antítipo dos utensílios típico e do véu, aquele cuja oferta em si, feita uma vez por todas, é superior aos repetidos sacrifícios de bois e de cabrito. Ou seja, aqui nós temos tudo, o autor está mostrando isso para eles. A troca o que vocês estão querendo fazer, aí sim vocês vão ter prejuízos, né? E dessa forma o autor apresenta a superioridade de tudo o que Jesus fez em todas essas coisas. Quando você está lendo a carta aos Hebreus, você não se depara com essa, a palavra não é dicotomia, a palavra certa é outra, com esta visão, como é que chama lá, Célia, a visão que os gnósticos tinham, céu e terra, dentro da interpretação. É visão, quer dizer duas coisas, mas tem a palavrinha técnica ideal, tá? Você vai encontrar isso dentro da carta aos Hebreus, o tempo todo ele fazendo essa comparação. Moisés foi isso, Jesus fez isso, o sacerdócio fez isso, Jesus fez aquilo, mostrando para eles a superioridade sempre de Cristo, dos personagens também, ele sempre mostrando a superioridade, tá? Os destinatários, nós já falamos que é os judeus cristãos, judeus não palestinos, né? Que já dissemos que são judeus que não moravam na Palestina, judeus de fala grega, de conhecimento grego. As advertências encaixam-se melhor nos cristãos que estavam correndo o risco de recair nas práticas do judaísmo. O propósito, exortação. É sempre trazer esta exortação. E exortação, biblicamente falando, não é dar bronca. Exortação significa colocar no caminho. A pessoa está fora do caminho, a pessoa está fazendo algo que não deveria fazer, às vezes pensando que está certo, e a exortação, ela vem para mostrar o caminho verdadeiro. É isso que o autor vai fazer. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. O autor demonstra ter responsabilidade pastoral por esse grupo de pessoas, que é outra característica também bastante interessante, porque ele mostra, assim, um cuidado muito grande, nos mínimos detalhes, né? E como a carta, ela é tido também como pregações, né? Exortações, ou seja, uma coleção de sermões, então a gente vê que ele tem uma exegese muito bem feita, apurada das comparações que ele faz do Antigo Testamento, e ao mesmo tempo a preocupação, ele deixa-se mostrar a preocupação que ele tem com aquelas pessoas, dizendo, olha, sempre o perigo de vocês, com esse endurecimento no coração, vocês serem resistidos por Deus, o perigo também de vocês continuarem sem aprofundar no conhecimento de Deus, da revelação de Deus, e vocês continuar criança o tempo todo, né? Ele vai dizer assim, já era tempo de vocês ser mestres, e vocês ainda estão necessitados de que dê a vocês leite, tá? Ele tem essa preocupação, e por fim, ele tem a preocupação deles, através desse endurecimento, desse não crescimento, disso virá apostasia, que eu vou falar isso domingo que vem, virá apostasia, e virando apostasia, eles perderem toda a promessa que foi feita
a eles, toda a promessa de bênção, toda a promessa deles entrar no descanso de Deus, tá? Vamos seguir. As advertências dos seguintes assuntos: as consequências inevitáveis de negligenciar a salvação. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Isso aqui fazendo então uma aplicação para nós hoje. A salvação que nós recebemos, nós precisamos ter muita diligência, nós precisamos ter todo o cuidado, nós precisamos averiguar na palavra de Deus, nós precisamos ter cuidado com os ensinos, nós precisamos ter cuidado com circunstâncias que possam nos desviar da fé, né? Essa é a preocupação dele, ou seja, as consequências inevitáveis de negligenciar a salvação. Quando alguém negligencia salvação, aqui é todo o arcabouço do ensino sobre a salvação, das pessoas se apegarem em coisas, achando que aquilo é o caminho certo, achando que aquilo é a coisa certa, mas na verdade estão levando eles para outros lugares. Tá? Então ele tinha muito essa preocupação. Diz aí Aida: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, aqui é o perigo da negligência. Nós vamos enfatizar isso mais domingo que vem. Negligenciar. Isso aqui, contextualizando, sabe o que chama? Vida cristã relápsia. Vida cristã desleixada. Vida cristã que não cuida, que não olha, que não examina, tem um risco grande demais de muita coisa ruim acontecer. Eles deveriam ser mais diligentes, cuidadosos, aplicados, atenciosos, dedicados e zeloso. Transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, é o que ele diz no texto que nós lemos. Se no passado toda a transgressão, todos aqueles que desobedeceram a Deus, todos aqueles que se puseram, né, no caminho de Deus, receberam a devida punição. Aí o autor está dizendo, nós também, se não atentarmos para isso, nós também receberemos essa reprovação de Deus. Tá? Não haverá escapatória para quem negligenciar. Como a carta é uma exortação, então a exortação para nós, irmãos, estarmos atentos com toda a nossa vida, com tudo aquilo que nós fazemos para Deus. A perda do repouso de Deus. Aqui, como é uma comparação sempre do Antigo Testamento, qual era a principal bênção para os hebreus que saíram do Egito e estavam caminhando para Canaã? Era descansar na terra de Canaã. Era o descanso. Então aqui ele vai usar essa palavra, descanso, mas na verdade com o sentido da nossa salvação. O descanso é a nossa salvação. Por isso a advertência de alguém que começou a caminhar, saiu do Egito, tá? É uma linguagem muito comparativa, tá? Saiu do Egito, mas no meio do deserto, eles provocaram a Deus, eles negligenciaram, eles não perseveraram. Quando eles foram olhar a terra prometida, somente Josué e Caleb tiveram fé que Deus iria introduzi-lo lá, e somente os dois entraram. O resto que ele vai dizer, todos morreram no deserto, porque Deus não quis deixar eles tomar posse da bênção que havia sido prometida para eles. Não entraram no descanso de Deus. Aí ele pega essa comparação e mostra também para esses cristãos judeus aqui, que se eles negligenciarem, ele diz, se Deus fez isso lá, imagina agora calcar aos pés o Filho de Deus.
Ou seja, rejeitar tudo aquilo que o Filho de Deus fez por nós, né? A perda do repouso. Diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto. A desqualificação para o repouso também, como seria desqualificados? Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Tá? Aqui, aquela exortação sutil. Né? Pode que alguns de vocês falhem. E para não falhar, olha o exemplo do Antigo Testamento. Para que vocês não venham ter recebido a promessa, ter crido na promessa, mas negligenciou na obediência, e então o que vai acontecer? Não vai receber o descanso. Não, mas não é porque Deus não deu, Deus deu, mas houve uma negligência, então foi desqualificado. A impossibilidade do retorno de uma apostasia consciente, eu quero falar disso também mais domingo que vem, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expôs ao vitupério. Nós vamos ver no domingo que vem, se há possibilidade de apostasia ou não. Né? E o que é de fato que o autor está dizendo aqui, quando alguém que de fato foi iluminado, recebeu os dons celestiais, foram participantes de toda a bênção de Deus, aí ele diz, se essa pessoa cair, jamais ele poderá ser renovado, né? Ou seja, a comparação de todo aquele povo que saiu do Egito, receberam a direção de Deus, viram os milagres, viu ali o pão caindo do céu, viu o mar vermelho sendo aberto, viu tantos milagres acontecer, mas o que aconteceu com eles? Não entraram, porque eles negligenciaram, eles caíram. Na igreja hoje, alguém que está na igreja, mas ela é um crente que não observa esses cuidados, e só da pessoa estar na igreja, ela pode ser abençoada, receber essas bênçãos aqui, sim ou não? Pode. Alguém que está na igreja, ela recebe orientação, ela recebe oração, ela escuta a pregação do evangelho, que dá discernimento para ela, que dá direção para ela, então ela está aproveitando, sendo um participante das bênçãos de Deus, mas ela mesma não vai tomar posse ou entrar no descanso, porque ela vai negligenciar. E aí o autor diz, se essa pessoa cai, será impossível ser renovado essa pessoa, porque uma vez que ela rejeitou, não é que Deus não deu tudo isso, Deus deu, mas ela rejeitou, e essa rejeição, que é a apostasia ela é um processo de decadência espiritual, tá? Que leva a pessoa a abandonar a verdadeira fé, e quando ela percebe, ela já está longe de Deus. Essa é a advertência aqui do autor. A inexistência de uma provisão para o pecado deliberado e consciente, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Lembra aqui que nós estamos, tá? A grande dificuldade às vezes da gente conhecer alguns livros bíblicos, irmão, é porque a gente quer ler e aplicar diretamente para nós, aí a gente não consegue entender. Lembrem que aqui nós precisamos fazer a aplicação depois que nós entendermos para quem que elas foram faladas. Então elas estão sendo faladas para os judeus cristãos que estavam negligenciando a fé cristã e pensando em voltar.
para as práticas antigas. E o autor está advertindo eles e mostrando as consequências, tá? Se isso acontecer, que eles poderão então entrar em uma apostasia. Por quê? Porque se eles viraram as costas para Deus, acabou. Aí nós podemos aplicar para nós hoje. Aí nós fazemos a aplicação. Né? Então, da mesma forma, nós que já conhecemos a palavra de Deus, que já estamos na igreja, que já aceitamos o Senhor, se nós também da mesma forma não tivermos esse cuidado, né? Eu não tenho tempo para ir na igreja, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para participar dos estudos, eu não oro, isso é negligenciar a fé que você recebeu, a salvação que nós recebemos. Nós não estamos zelando, nós estamos negligenciando. E quando fazemos isso, o que é que acontece? Ficamos vulneráveis ao ataque de Satanás. Ficamos abertos para receber doutrinas, ensinamentos errados. Nós ficamos fraquinho, facinho de sermos convencidos a sair da igreja. E o autor vai dizer, acontecendo isso, acabou. Não tem recuperação. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O autor aqui também, ele pega vários textos do Antigo Testamento, como também de Salmos, faz citação de Salmos, ele vai fazer na Galeria da Fé, citação de Abacuque, tá? Então ele pega bastante, e isso que o próprio judeu já estava acostumado, tá? Ele já tinha o conhecimento disso, por isso que ele faz essa ponte aí o tempo inteiro, porque os judeus, para nós precisamos entender, nós precisamos primeiro entender o sistema judaico, para depois compreender o que ele está falando. Mas o povo em que ele está escrevendo, não tinha essa dificuldade, eles sabiam já de tudo isso. Intimamente ligados a estes assuntos, são suas exortações. Estejam alertas para que não se desviem, tenham cuidado para não perder a fé, prossigam não dando lugar a qualquer retrocesso, aproximem-se não dando lugar a qualquer afastamento, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Entrando na carta, pouca coisa que eu vou entrar aqui, tá? E nós vamos estar encerrando. Hebreus contém então 3 divisões principais, segundo alguns autores, outros não concordam muito com essa divisão. Em Jesus, o poderoso Filho de Deus é declarado a plena revelação de Deus à humanidade, maior que os profetas, que os anjos, Moisés e Josué. Advertência solene das consequências de abandonar a fé ou do endurecimento do coração pela incredulidade. Isso aqui é a divisão da carta, tá? Então, ou seja, a incredulidade também, ela é uma situação quando a pessoa diz, eu não creio em nada de Jesus, da palavra de Deus, eu não creio em Deus. Essa incredulidade, o autor vai mostrar que vai fazer com que Deus também faça com que o seu coração endureça mais ainda. E isso já é previsto pelo profeta Isaías, quando ele diz assim, quem creu na nossa pregação, depois é repetido pelo João capítulo 12, se eu não me engano, verso 25, que diz que, agora mencionando Jesus, é onde a gente percebe a trindade, falando que eles não creram na pregação de Jesus. Depois, Atos dos Apóstolos 28, o apóstolo Paulo também vai dizer, bem profetizou Isaías, falando do Espírito Santo, que eles não iam crer na pregação. Então, quando alguém deliberadamente, ela não quer crer, então não tem escapatória para ela. E se ela é uma pessoa ainda que zomba da fé, é uma pessoa que ignora por um tempo, né? por um tempo longo, Deus também vai endurecer o coração dele. E isso é terrível, terrível, tá? E o autor aqui, ele adverte para isso. Ele faz essas advertências. A segunda divisão apresenta Jesus como sumo sacerdote, cujas qualidades, caráter e ministérios são perfeitos e eternos. Advertência para que
para quem permanecer espiritualmente imaturo, ou mesmo cair depois de se tornar participante de Cristo. Que é uma coisa que a gente fala hoje, né? Irmãos, vamos estudar, vamos conhecer a palavra de Deus. Não precisa disso não. Irmãos, veja bem, o que é que traz fundamento para a nossa fé? É o conhecimento da palavra de Deus. O que traz fundamento para a nossa fé, que nos faz firmar em Deus, entender o que Deus nos falou. O cristianismo, irmãos, ele é uma religião que tem um livro. E se ela tem um livro, é porque ela precisa ser lido, ser entendido. Então aqui ele vai dizer do perigo da pessoa permanecer imaturo espiritualmente. Já conheceu a Cristo, já passou 1 ano, 5 anos, 10, 20 anos, a pessoa nunca cresceu, nunca procurou crescer, ter maturidade espiritual, tá? Então ele diz, isso é perigoso. A terceira divisão final admoesta enfaticamente os crentes de perseverarem na salvação, na fé, no sofrimento e na santidade. Ele vai, a teologia da carta aos Hebreus é a perseverança na fé, mediante as provações, mediante as perseguições, que é o que eles estavam passando. Eles estavam sofrendo isso. E quando ele também traz lá a galeria da fé, que a gente conhece muito em Hebreus, aquele texto lá não é para nós lermos e pegarmos como exemplo de fé, como a gente costuma dizer. Não, eu preciso ter fé, olha aqui que eu vou estar olhando. Não, o que ele está mostrando para os seus destinatários naquele momento, é dizendo, olha, todos esses aqui, eles passaram pelo sofrimento, eles não entraram na promessa que fora feita para eles, mas eles permaneceram crendo, porque Deus tem algo melhor para eles. Então, o exemplo da fé é para mostrar perseverança, não é para a gente olhar e ver o tamanho da fé de cada um, não, mostrar que eles perseveraram, tá? E segunda parte, no próximo domingo, nós vamos estar falando. Amém? Tem alguma pergunta? Não? Quero passar para o pastor Célio, então. Deus abençoa. Vamos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração aqui e passar para o pastor Célio. São 10h15. Amém? A carta aos Hebreus, irmãos, você pode estudar, porque ela é inesgotável o seu conhecimento, tá? Agora, se você quer, de fato, pegar um pouquinho como se diz, do filé, domingo que vem, eu vou estar passando. Vamos orar, meu Deus e Pai, graças te damos por essa manhã, meu Deus, maravilhosa, especial, que o Senhor tem proporcionado a todos nós aqui na igreja central, meu Deus, para estarmos reunidos nos domingos de manhã, ouvindo a Tua palavra, aprendendo, ó Deus, da palavra do Senhor, que o Senhor nos ajude, nos ilumine, nos dê força, meu Deus, assim como esses irmãos que receberam esta carta, meu Pai, estavam passando por problemas, por dificuldades, mas foram, ó Deus, instruídos, mas foram ensinados, ó Pai, que o Senhor possa nos ensinar, nos fortalecer e nos ajudar, ó Deus, a continuar crendo, a perseverar, meu Pai, na nossa fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Pode assentar, pastor Célio.